Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Galaxy S23 FE. Ele, que é o sucessor do tão queridinho Galaxy S21 FE. Afinal de contas, será que vale a pena comprar um novo modelo na Black Friday? Bom, é o que nós vamos descobrir depois da vinheta. Bom galera, vamos começar esse vídeo falando sobre o design e o acabamento do smartphone, tá? Então o Galaxy S23 FE segue aquela nova identidade visual que a Samsung adotou, né? Então você tem aí basicamente o mesmo visual, desde o Galaxy A14 até um Galaxy S23 Plus. E aqui não é diferente, você tem esse visual aí que as câmeras, os sensores de câmera do smartphone já estão embutidos direto na traseira. Não existe nenhum módulo de câmera para abrigar os sensores, que é o caso do Galaxy S21 FE. Como vocês podem ver aqui nesse smartphone, ó, que é o seu antecessor, o Galaxy S21 FE, ele tem aqui tipo que esse módulo de câmera aqui para poder colocar os 3 sensores traseiros, coisa que você não tem no Galaxy S23 FE. Algumas pessoas consideram isso como um ponto negativo, né? No caso, o ponto negativo do S23 FE, que o smartphone fica meio que sem uma identidade visual. E eu não discordo dessas pessoas, tá? Realmente ele não tem aquela identidade visual de um Galaxy S. Você vai ver esse aparelho na rua e vai pensar, pô, é um Galaxy A54? É um Galaxy A14? É um Galaxy S23 Plus? Definitivamente você não sabe qual smartphone que é, né? Mas falando em relação ao acabamento, nós tivemos um upgrade aqui, tá? Por quê? Porque agora ele traz um acabamento traseiro em vidro, tá? O Galaxy S21 FE, que é esse modelo aqui, ele traz um frame lateral premium, em metal, beleza? Só que a parte traseira do smartphone é de plástico, tá? E aquele plástico bem oco que a gente está acostumado a ver nos smartphones da linha A. Então realmente é um plástico bem ruim, de baixíssima qualidade. E agora o Galaxy S23 FE traz o acabamento em vidro. Então nós temos agora um smartphone que é 100% premium, pelo menos na questão do acabamento. Nós temos tanto a lateral de metal como também a traseira em vidro. Beleza? Falando agora da parte das câmeras, galera, nós também tivemos diferenças na questão das câmeras do Galaxy S23 FE, tá? Então agora a câmera principal do modelo conta com 50 megapixels, mantendo a abertura de f1.8, porém é uma câmera traseira aí principal que conta com a tecnologia Nightography, tá? Que é basicamente aquela tecnologia, o nome de marketing que a Samsung deu para aquela modo noturno, aquela questão do modo noturno melhor, melhorado, aprimorado, uma melhor qualidade, trazendo uma maior naturalidade para a foto também, sem perder os detalhes da noite, né? Em relação à câmera telefoto e à câmera ultrawide, nós tivemos basicamente a mesma coisa. Manteve a telefoto de 8 megapixels com zoom ótico de 3 vezes, assim como também manteve a ultrawide de 12 megapixels, tá? Em relação à câmera frontal, nós também tivemos mudanças. Então agora nós contamos com uma câmera frontal de 10 megapixels, enquanto o outro do modelo passado tinha 32 megapixels, tá? Então você vai ter um smartphone, tecnicamente, que vai fazer fotos noturnas bem melhores, porque você tem basicamente o mesmo sensor que equipava a família S22. Então você tem aí um smartphone com uma câmera bem melhor, tá? A câmera frontal, apesar de ter descido os megapixels, megapixel não necessariamente dita a qualidade da fotografia, tá? Eu só acho que a Samsung pecou um pouquinho aqui, porque ela podia ter feito o servicinho completo, né? Então já tirou a câmera frontal de 32 e colocou uma de 10, poderia muito bem ter colocado uma câmera frontal com autofoco, né? Eu acho que a Samsung podia ter aproveitado para colocar uma frontal com autofoco, como acontece, por exemplo, na própria família Galaxy S22, que possui o autofoco. Mas a Samsung acabou decidindo aí por trazer a mesma coisa que a família de dobráveis traz, um sensor de 10 megapixels frontal, porém com o foco fixo. E fica aí um dos pontos negativos do Galaxy S23 FE em fotografia. Outro ponto também que é importante ser considerado, e eu acho que não está falando aqui na matéria, mas o Galaxy S23 FE agora apenas na câmera principal, hein? Muita atenção, apenas na câmera principal. Mas agora ele é capaz de filmar em 8K. Exatamente, galera, você pode fazer filmadas em até 8K 24 fps com o Galaxy S23 FE, coisa que você não conseguia com o S21 FE, que era no máximo 4K 60. Sendo muito sincero, eu acho que eu não utilizaria
um 8K por enquanto. Eu acho que não existe nada basicamente atualmente que vai exigir um 8K, então sinceramente eu ficaria no 4K 60 mesmo. Mas é bom ver que temos a opção, né? Agora falando um pouquinho da tela desse smartphone, tá galera? Então a tela desse aparelho aí conta com uma tecnologia Dynamic AMOLED 2X, a mesma que estava presente no Galaxy S21 FE, e também conta com 6.4 polegadas. Porém tivemos algumas diferenças aqui, alguns upgrades e alguns downgrades em relação à tela do Galaxy S21 FE. Essa tela aqui, que convenhamos, também é uma tela extremamente bonita, tá? Mas vamos lá aos principais pontos positivos e negativos que nós encontramos aqui. Bom, ela continua sendo uma Dynamic AMOLED 2X, 6.4 polegadas, assim como eu tinha na geração passada, e uma taxa de atualização de 120 Hz. Porém, a primeira coisa de diferença a ser ressaltada é a questão de que a taxa de atualização de 120 Hz ela agora é automática. Então, o que antes a gente tinha uma taxa de atualização fixa no smartphone, você tem agora uma taxa de atualização automática, ou seja, o smartphone vai reconhecer o melhor momento para ativar os 60 ou 120 Hz e com isso consegue economizar mais bateria sem abrir mão da fluidez quando você precisar, tá? Então quando você estiver lendo uma matéria na internet, quando você estiver fazendo alguma coisa, como por exemplo a própria coisa que eu estou fazendo aqui no Realme 11X. O Realme 11X também conta com essa tecnologia de tela automática e agora que eu estou lendo aqui a matéria na internet, né, que estou movimentando um pouco e tal, a tela está intacta, ele desce a tela para 60 Hz, tá? E é basicamente a mesma coisa que o Galaxy S23 FE vai fazer, coisa que o S21 FE não faria. Ou você tinha que deixar fixo no 60 ou fixo no 120. Você consegue adicionar uma taxa de atualização automática no S21 FE? Consegue, porém é por meio de gambiarra, tá? Você precisa acionar ali, instalar o aplicativo do Galaxy Max Hertz, para aí sim você fazer a transformação, entre aspas, para uma taxa de atualização adaptável. Mas para aquelas pessoas que só querem pegar e usar o smartphone sem precisar ficar instalando nada, ou ficar fazendo gambiarra nenhuma, não. O Galaxy S21 FE não tem a possibilidade de você deixar no modo automático, tá? Outro ponto aí muito positivo do Galaxy S23 FE é que agora ele conta com um brilho máximo, um pico de brilho máximo de 1450 nits frente aos 1300 nits do Galaxy S21 FE. Então essa tela aqui que vocês podem estar vendo aqui, que já é super brilhosa, diga-se de passagem, tá? 1300 nits, vocês conseguem enxergar bastante coisa, é muito boa mesmo para assistir conteúdo no sol e tudo mais. Você consegue tranquilamente com essa tela aqui, mas você tem uma tela ainda melhor no Galaxy S23 FE, tá? Então uma tela ainda mais brilhosa, o que é realmente muito bacana, tá? Agora, um ponto negativo dessa tela é que ela conta com o Gorilla Glass 5, tá? Não que seja ruim, tá? Não é que o Gorilla Glass 5 seja uma proteção ruim. É melhor do que não ter proteção nenhuma. Só que o Galaxy S21 FE, na tela, ele possui a proteção Gorilla Glass Victus, que é basicamente o equivalente ao Gorilla Glass 6. Então, ele é uma geração inferior nesse novo modelo, tá? No Galaxy S23 FE, em relação ao da geração passada. Então, tivemos aí um downgrade, um corte de custo, em prol de adicionar outras tecnologias na tela do Galaxy S23 FE. Bom, galera, um outro ponto também que nós temos diferença entre as duas gerações é a questão do processador, tá? Então, assim como qualquer smartphone da linha S, o Galaxy S23 FE possui duas variantes. Uma variante com Snapdragon, para países selecionados, e outra variante com Exynos, que é o processador proprietário da Samsung. O Galaxy S23 FE veio para cá para o Brasil com um Exynos 2200. Como na maioria das vezes, aqui no Brasil a gente acabou recebendo a versão com chipset proprietário, tá? E esse processador aí, pelo menos no papel, é um processador muito bom e muito superior ao Exynos 2100 presente no Galaxy S21 FE, tá? Só que a gente precisa ver os testes, porque de nada adianta você ter um processador que faz aí seus 1 milhão de pontos, se na hora do vamos ver, na hora de jogar de forma mais intensa, um aplicativo um pouco mais pesado, o aparelho começa a apresentar alguns lags, alguns travamentos, alguma coisa do tipo, né? Pontuação de AnTuTu não é para definir muita coisa. Então a gente precisa esperar aí testes um pouco mais intensos dos youtubers que estão testando esse modelo para poder a gente ver como é que está a questão da autonomia de bateria, da performance bruta, como é que o aparelho está se comportando no dia a dia. E após mais ou menos uma semana de testes aí, já vai dar para eles tirarem um pouco mais de conclusões sobre isso, tá? A questão que fica é, em relação à memória,
que é um outro ponto que teve uma mudança também, é o Galaxy S23 FE, assim como o S21 FE, ele possui duas opções de armazenamento. Uma versão com 128 GB de armazenamento e outra mais top com 256 de armazenamento, ok? Inclusive eu recomendo muito que vocês peguem o modelo de 256, porque na minha humilde opinião, 128 GB de armazenamento, principalmente para a linha S, já está começando a ficar pouco para 2023, tá? Mas enfim. Mas o ponto que eu achei muito positivo nessa questão é que, ao contrário do Galaxy S21 FE, você tem aqui 8 GB de RAM independente da versão que você escolher. Então, tanto se você escolher a versão de 128 como a de 256, você vai ter aí 8 GB de RAM, tá? O que é realmente bem interessante, vai dar um fôlego maior para um chipset que é topo de linha, tá? Geralmente os processadores de topo de linha não lidam muito bem com 6 GB de RAM para baixo, pelo menos não em 2023, né? Em pleno 2023, os aplicativos estão cada vez mais pesados, mais exigentes, então 4 GB ou 6 GB de RAM para um topo de linha é realmente complicado, né? Então o ideal é pelo menos aí 8 GB de RAM. Agora falando um pouco sobre a bateria do Galaxy S23 FE. Bom, galera, esse ponto é um ponto que, sinceramente, eu não acho que as pessoas vão ficar muito felizes, porque a bateria desse smartphone é exatamente a mesma dos modelos antecessores. Então você tem exatamente a mesma bateria de 4.500 mAh e o mesmo carregamento rápido de 25 watts, tá? Situações aí que eu acho realmente muito vergonhosas para a Samsung. Eu acho que a Samsung precisa melhorar a bateria dos FE, assim como eu acho que precisa melhorar também o carregamento, tendo visto que tem várias marcas chinesas aí que já estão começando a colocar 33 watts, 67, 100 watts de carregamento, e a Samsung ainda presa nos 25, tá? Mas a bateria realmente é um dos pontos que mais incomoda na linha FE, mas, assim, a gente tem que ver os testes primeiro, por quê? Pelo fato do Galaxy S23 FE ter um processador de 4 nanômetros, ou seja, teoricamente mais econômico, além do fato também de ter uma taxa de atualização automática, isso pode fazer uma grande diferença na hora de ver a autonomia de bateria, né? De comparar em relação aos outros modelos FE. Então realmente é um ponto que pode acabar chamando atenção e a gente pode acabar queimando a língua e a gente ter aí o primeiro FE com uma bateria decente, tá? Mas primeiro a gente precisa analisar os testes dos criadores de conteúdo ainda. Geralmente o smartphone precisa aprender aí, esperar uma semaninha para aprender os padrões de uso, para aí sim a gente tirar conclusões, tá? Conclusões melhores em relação a isso. Mas, sinceramente, eu acho que é um smartphone que tem sim capacidade de oferecer uma boa autonomia de bateria, tá? E já que a gente está aqui nessa tela, já vamos aproveitar e falar um pouquinho aí sobre o sistema e os recursos. Um ponto que eu achei negativo nesse aparelho é que, como ele já foi lançado no finalzinho de outubro, data essa em que o Android 14 já tinha sido anunciado e o One UI 6 também, eu acho que esse smartphone já podia ter vindo de fábrica com o Android 14, tá? Então, esse smartphone vai ter aí 4 anos de atualização de Android e 5 anos de atualização de segurança, mas eu achei um vacilo, porque o que o smartphone poderia muito bem parar de atualizar no Android 18, ele vai acabar parando de atualizar no Android 17. Não que seja um ponto negativo, porque pouquíssimas pessoas ficam 4 anos com o smartphone. Mas eu acho que já que o smartphone é lançamento, já foi lançado aí o One UI 6 e o Android 14, a Samsung já podia logo ter metido a bronca e colocado o Android 14 de fábrica nesse smartphone, tá? Mas falando aí então sobre a questão do sistema, então ele vem aí com o Android 13 e o One UI 5.1, já está elegível, obviamente, para receber o Android 14 com o One UI 6.0, ele vai atualizar até o Android 17, tá? Além disso, em relação à atualização de segurança, pode ficar sossegado que ele também vai ter bastante. Vão ser 5 anos de atualização de segurança. Então, você vai ter um Android super atual até 2027 e você vai ter um smartphone super seguro até 2028. Agora falando um pouquinho dos preços desse smartphone, os preços de lançamento, né? É claro que depois de um tempo é tranquilo dele baixar, ele vai com certeza baixar consideravelmente seu valor, mas em relação ao preço de lançamento foi um preço bem caro, tá, galera? Então ele foi lançado aí a partir de R$4.000, porém, à vista você pode pagar aí por um pouco menos, né? Então, à vista você paga aí R$3.600 na versão de 128 GB de armazenamento e R$4.050 na versão com 256 GB de armazenamento. Definitivamente não vale a pena, tá, galera? Não vale a pena você pagar basicamente o dobro do preço de um Galaxy S21 FE, que é esse carinha aqui de 256,
para poder pegar o modelo da nova geração, tá? Para você pagar esse preço aí no Galaxy S23 FE, principalmente esse aí de R$ 4.000, você já consegue achar modelos da linha S23 padrão, que querendo ou não, são muito superiores ao S23 FE. O S23 FE, se vocês forem parar para pensar e fizerem um compilado das especificações do aparelho, ele é basicamente um S22 renomeado, né? Um S22 com tela de 6.4 polegadas e bateria de 4.500, só que em relação às especificações técnicas, ele tem muito mais semelhança com a linha S22 do que com a linha S23. Então, sinceramente, eu acho que vale muito mais a pena você pegar um da linha S23, tá? Um S23 normal, um Plus ou um Ultra, beleza? E agora vamos falar então sobre qual preço que realmente ele vale a pena. Será que ele vai ficar com um preço bacana na Black Friday? Bom, sinceramente, o preço que eu, Rafael, acho que vale muito a pena pagar nele é o preço entre R$ 2.000 e R$ 2.300. Então, R$ 2.000 para a versão de 128, R$ 2.300 para a versão de 256. É claro que tende a baixar até um pouco mais do que isso, e espero que realmente abaixe, mas considerando que é um aparelho que teve seus upgrades em relação à geração anterior, eu acho que vale pagar um pouquinho mais. Só que não muito mais, entendeu? Então eu acho que 2.300, 2.400 estourando, isso pela versão de 256, aí eu acho que realmente vale muito a pena pegar o Galaxy S23 FE, tá? Mas afinal de contas, aquela dúvida que muitas pessoas têm, vale a pena você que tem o Galaxy S20 FE ou você que tem o Galaxy S21 FE trocar pelo S23 FE? Bom, então vamos dividir essa pergunta em duas partes. A primeira parte de quem tem o S20 FE e a segunda parte de quem tem o S23 FE. Bom, com toda certeza, quem tem o Galaxy S20 FE vai sentir muito mais diferença em relação às especificações. E eu acho que vale muito a pena você que tem o S20 FE trocar pelo da nova geração, tá? Então você vai ter aí uma tela Dynamic AMOLED 2X que é bem melhor, você vai ter um brilho consideravelmente mais forte, você vai ter câmera frontal melhor, tá? Porque a câmera frontal do S20 FE, apesar de ser basicamente a mesma do S21 FE, tem um software não muito agradável, então a câmera frontal não é das melhores, tá? Você tem aí a possibilidade de gravar em 8K, vai ter um processador muito mais poderoso. Então, sinceramente, ainda tem um fator que o Galaxy S20 FE é um smartphone que não recebe mais atualização de Android. Ele agora parou no Android 13, já acabou a política de atualização do Android dele, e agora os usuários de S20 FE só vão ter atualização de patch de segurança, e mesmo assim apenas até outubro de 2024. Então, se você quer ficar com o smartphone por mais tempo, se você quer um smartphone mais duradouro nesse quesito, o Galaxy S23 FE vai ser uma ótima escolha para você. Agora, se você puder pagar um pouquinho mais, né, e você puder já pegar logo um Galaxy S23 base, um S23 Plus ou um S23 Ultra, é claro que você vai ter aí um smartphone muito superior, tá? Com Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, com autofoco na frontal, com 1750 nits de brilho. É um smartphone muito superior, querendo ou não. Mesmo se for um modelo menorzinho, o S23 base. Porque é aquilo que a gente fala, tamanho não é documento. E no caso aqui, reflete exatamente isso. Apesar do Galaxy S23 base ser bem menor do que o S23 FE, ele é um aparelho bem melhor, tá? Então, se você puder pagar um pouquinho mais, vai no S23 base. Mas se não puder, se o máximo que você puder gastar é ali na faixa de seus R$ 2.300, R$ 2.200, o Galaxy S23 FE é uma ótima opção para você. E agora falando sobre a minha opinião de quem tem o S21 FE. Esse modelinho aqui, ó, o Galaxy S21 FE. Esse modelo aqui que eu tenho é o Galaxy S21 FE que eu comprei em junho, tá? É um smartphone aí com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que sinceramente tá me suprindo bem, tá? É um smartphone muito rápido, muito fluido, tem uma boa câmera. A única coisa que eu tenho de ponto negativo a criticar nele é a questão da bateria, tá? Mas assim, e você que tem Galaxy S20 FE, vale a pena trocar? Bom, a questão é o seguinte, de toda forma a gente precisa analisar primeiro os testes dos youtubers para ver se o Galaxy S23 FE realmente está bem otimizado ou não, mas o Galaxy S21 FE é aquele famoso polêmico, né? É um baita de smartphone polêmico porque tem muita gente que considera ele ruim e tem muita gente que considera ele bom. Eu sou uma das pessoas que está tendo boa experiência com ele e tem várias outras pessoas que estão tendo também. Porém, para você que está tendo uma experiência ruim com o Galaxy S21 FE e está querendo trocar de smartphone logo e não pode pagar mais do que R$ 3.000, na verdade mais do que R$ 2.500, eu acho que vale a pena você trocar pelo S23 FE sim, tá? Porque eu acho pouquíssimo provável que o Galaxy S23 FE fique tão ruim como muitos S21 FE ficaram aí. Eu fiquei realmente muito surpreso quando eu vi relatos e
os colegas mostrando na prática como é que estava, né? Agora, é aquele mesmo esquema. Se você tiver grana para poder investir num Galaxy S23 base, num Galaxy S23 Plus ou um S23 Ultra, sinceramente eu acho que vale muito mais a pena, porque você vai ter mais upgrades, né? E principalmente se você for daquele usuário de S21 FE que está tendo uma boa experiência com ele. Se você estiver tendo uma boa experiência com o S21 FE, caso você não seja um criador de conteúdo, sinceramente não acho válida a troca para o S23 FE. Já pega logo um S23 base, ou um S23 Plus, ou um S23 Ultra, tá? Vai juntando uma graninha aí. Enquanto isso, o Galaxy S21 FE vai te suprir perfeitamente, então não tem nenhum desespero, ninguém te forçando, nem nada para trocar. Não tem motivo para trocar tão cedo, né? Mas é basicamente essa a minha opinião sobre o Galaxy S23 FE. É um modelo, sim, muito equilibrado, que dependendo do preço pode ser que venda bastante no Brasil e se torne um excelente custo-benefício, mas se o preço estiver muito caro, acaba compensando pegar um da linha S23 padrão, beleza? Bom, mas o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado e deixa muito like nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você seja novo por aqui, beleza? Ativa o sininho para sempre ficar por dentro das novidades em vídeos terças e quintas e lives às quartas-feiras. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E comente aqui embaixo, você teria um Galaxy S23 FE? Tá pensando em comprar um Galaxy S23 FE para você? Digita aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!